Aqui a pergunta é como alcançar a felicidade. Há uma outra pergunta aqui, é como realizar os seus sonhos. Observe que nossa visão de vida, nossa visão de mundo é para conquistas. Nós vemos o mundo como algo lá fora para nos dar alguma coisa, para nos trazer alguma coisa. Assim, realizar sonhos, para nós, é algo que está intimamente ligado a esta realização da felicidade, a essa conquista da felicidade. É por isso que temos esse tipo de pergunta. Essas perguntas, todas, elas giram em torno desta assim chamada busca pela felicidade. Mas existem algumas coisas aqui que eu quero investigar com você. Aqui, a primeira coisa é lhe perguntar o que é que entendemos por felicidade. Cada um terá uma definição sobre isso. Então, deixamos de lado essas definições e vamos direto ao ponto. Aquilo que é real se encontra em objetivos, em conquistas, em realizações. Se nós usamos a expressão felicidade nesse sentido, nós estamos no equívoco. Porque aquilo que é real não é aquilo que se alcança, não é aquilo que se conquista. Todo esse movimento de alcançar, todo esse movimento de se obter, de realizar, é algo que diz respeito àquilo que se conhece. E aquilo que se conhece é algo que vem e vai, que aparece e desaparece. Você, por exemplo, pode realizar sonhos, mas depois que você realiza um sonho, você estará em busca de um outro sonho. E depois em busca de um terceiro sonho. Assim, realização de sonhos não se traduz como real felicidade. Então, ter a felicidade como algo derivado, ou seja, através de alguma coisa realizar a felicidade, é um equívoco. Então, vamos colocar aqui essa expressão felicidade como algo fora das conquistas, fora das realizações, fora desses projetos, fora desses sonhos. Aqui com você, nós temos colocado essa questão da verdade sobre a felicidade. Mas vamos ter claro isso aqui. A felicidade é aquilo que está presente, mas não é alcançado, não é realizado, não é obtido através de uma conquista, através de uma realização derivada. Você não vai encontrar, você não vai realizar, você não vai efetivar a felicidade através de alguma outra coisa. Nós estamos diante da vida como ela acontece. A vida como ela acontece, ela tem nela mesma a presença do amor, da liberdade, da paz, da felicidade. Isso não se alcança, isso não se encontra, isso não se realiza. Isso é algo que se constata. Porque nós temos enfatizado aqui para você a importância do autoconhecimento e a realidade sobre o autoconhecimento.
Porque é na compreensão da verdade, daquilo que nós somos, que está presente a felicidade. Então, notem uma coisa aqui importante: as pessoas não estão, na verdade, em busca da felicidade. Elas estão em busca de uma satisfação, de um preenchimento, de uma realização que dê a elas um estado feliz. Então, ao se depararem com esse estado feliz, porque realizaram um sonho, porque conseguiram um propósito, um objetivo, elas chamam isso de felicidade. Mas felicidade é a natureza daquilo que é eterno, daquilo que não faz parte de um movimento dentro do tempo, como são todos os movimentos dentro do campo do conhecido, dessas realizações conhecidas. Você realiza um sonho, e um sonho é algo que você sabe o que quer, é algo que você conhece. Após realizar esse sonho, o movimento da busca de uma nova conquista ainda está presente. E depois uma terceira conquista continuará presente. Assim, existe todo um movimento de insatisfação presente após cada realização conquistada. Isso não é a presença da felicidade? A verdade da felicidade é a ciência daquilo que é eterno, daquilo que é real, daquilo que não muda. Dentro de uma visão em sabedoria, a presença deste ser, que é a natureza de nós mesmos, a presença desta real e divina consciência, que é a verdade sobre quem nós somos, e a presença da felicidade é a mesma coisa. Portanto, esta ciência de Deus, que é a natureza deste ser, desta divina consciência e felicidade, é a natureza da verdade, é a natureza divina. Então vamos compreender aqui uma coisa. O que é a felicidade? Deixando de lado nossas definições, nossas crenças, nossas conclusões, podemos ir direto a uma colocação a respeito disso, dentro desse contexto de fala. Felicidade é a natureza da verdade, é a natureza de Deus, é a natureza do seu ser. Não é algo que se alcança, mas é algo que se constata nesse instante, quando há esse constatar da beleza da vida. O ser humano, ele está em busca não da felicidade, ele está em busca daquilo que o pensamento dentro dele idealiza e projeta. Algo dentro do conhecido que possa lhe trazer, lhe dar satisfação, preenchimento, esta realização temporária. É isso que explica toda essa condição em que nós, como seres humanos, nos encontramos. Nós conseguimos realizar grandes coisas, mas em nenhuma dessas realizações nós encontramos aquilo que, na verdade, estamos buscando. Porque não sabemos aquilo que, em última instância, nós estamos procurando. Nós estamos à procura da verdade,
à procura da felicidade, à procura do amor, mas o pensamento em nós tem projetado esse amor, essa verdade, essa felicidade em conquistas, em realização de projetos, em realização de sonhos. Percebem a diferença? Você sai de um amor para um outro amor. Você sai de uma felicidade para uma outra felicidade. Você sai de um momento de verdade nessa particular vida da pessoa, desta pessoa que você acredita ser, para uma outra particular verdade de vida. Assim, nós estamos constantemente nesse movimento, que é o movimento da pessoa, que é o movimento do eu, numa constante insatisfação e numa permanente busca de satisfação, que nós chamamos de amor, de felicidade, de encontrar a minha verdade. Aqui juntos, investigar isso é fundamental. Olhar para a vida como ela acontece. E se dar conta de que a vida, ela tem nela tudo aquilo que precisamos para nos darmos conta da verdade sobre nós mesmos. E naturalmente irmos além desta interna confusão, que é a confusão que o pensamento tem estabelecido em nós, com suas metas, propósitos, objetivos, e trazendo esses nomes bonitos, amor, felicidade, verdade, são meras projeções do próprio ego, são meras projeções do pensamento. Assim, quando criamos perguntas do tipo como alcançar a felicidade, o que há por detrás dessas perguntas é um modelo de pensamento de imitação, de cópia, de inveja, de comparação, porque estamos dentro dos valores culturais, dentro dos valores sociais, onde a felicidade é encontrada em riquezas materiais, em prestígio da personalidade, em status, em posição social, em fama, em aceitação pública, em conforto, conforto do tipo dirigir um carro do ano, um carro importado, ou estar dentro de um relacionamento sonhado, imaginado. Então, existe todo um movimento para esta identidade que é o eu, de constante insatisfação, porque após realizar uma determinada coisa, logo nos colocamos em busca de uma outra coisa. Isso permanece assim até o final dos nossos dias. Então, não sabemos o que estamos buscando. Não temos ciência da verdade sobre nossa real e imperiosa necessidade. A nossa necessidade é apenas uma: é se dar conta da realidade da vida, como ela acontece. Porque é na vida como ela acontece que a verdade está presente. Nós deixamos a vida como ela acontece para idealizarmos uma vida que o pensamento projeta que nós precisamos ter.
É assim que o pensamento cria necessidades psicológicas, forja essas necessidades, copia essas necessidades desse contexto de cultura, imita essas necessidades, desses valores de cultura que nós recebemos no mundo. Assim cultivamos a ambição, a inveja, a repetição de padrões de comportamento daqueles que chegaram aqui antes de nós. Aqui juntos estamos investigando a verdade sobre esta ciência do amor, da felicidade, da real realização. E isso, de fato, não tem nada a ver com essas necessidades psicológicas, nesta busca de preenchimento e satisfação, que, por sinal, são inteiramente egocêntricas, voltadas para este eu, para este ego, para esta falsa identidade, com a qual nos confundimos, com a qual nos identificamos. Essa não é a verdade do seu ser. Essa não é a verdade sobre você. Sim, é a verdade sobre você nesse contexto de existência que você conhece, que você representa, que você demonstra ser. Isso ocorre porque temos uma mente presa a esse padrão, a esse modelo de comportamento. O descarte disso é o fim dessa ilusão. O fim dessa ilusão, que é a ilusão do eu, do ego, o fim dessa condição de mente programada, condicionada, para viver dentro do mesmo esquema de cultura, onde todos estão em busca de alguma coisa, que é essa busca de preenchimento, de satisfação, que eles chamam de felicidade, que eles chamam de amor. Se dar conta disso, tomar ciência disso, requer a presença desta visão sobre nós mesmos. Portanto, se conhecer, descobrir os pensamentos presentes, o modo como lidamos com a vida como ela acontece, aqui, nesse instante. Se você tem uma forma de pensar, uma forma de sentir, essa forma de sentir e de pensar irá lhe colocar na vida dentro de uma atuação. Acompanhar isso, acompanhar esse pensamento, acompanhar esse sentimento, acompanhar essa ação, ficar cônscio disso, é poder se liberar desta condição, terminar com essa condição. É descobrir algo aqui presente, além desse movimento, que é o movimento desta mente programada, dessa mente condicionada, dessa mente que vive dentro desses valores. Nós precisamos na vida assumir a verdade sobre a vida. E nós não temos a menor possibilidade disso sem sabedoria. E não temos acesso à sabedoria se não está presente a visão da vida como ela de fato acontece, que representa a presença da inteligência. Você não pode ver a vida como ela acontece quando olha para a vida ou para tudo à sua volta, que está dentro desse contexto da vida em sua totalidade, a partir do pensamento. A partir desta orientação das ideias,
das conclusões, das crenças. Olhando para o mundo a partir desse modelo que você recebeu da sociedade, que você recebeu do mundo. Preso a essa condição de busca de alguma coisa lá fora, acreditando que qualquer conquista irá lhe trazer esta interna realização, o fim para esses conflitos internos, para esta insatisfação interna. É com ela que nós precisamos lidar. Lidar com essa insatisfação interna. Ao invés de nos colocarmos nesta procura de preenchimento desta satisfação, examinarmos esse elemento presente nessa insatisfação. Qual é a razão dessa insatisfação? Compreender a insatisfação é algo diferente de ir em busca de alguma coisa para preencher essa insatisfação e encontrar essa, sim, imaginária felicidade. Imaginada paz. Imaginário amor. Imaginária realização. Então, examinar a nós mesmos e se dar conta. O que é que nos impulsiona a buscar? Por que estamos em busca de algo, de alguém, de um projeto sendo realizado, de um sonho sendo conquistado? Por que existe esse movimento em nós? O que é de verdade essa insatisfação? O que é de verdade esse vazio existencial? Essa dor desta incompletude? Nós temos esse elemento presente. Ele não se separa do seu próprio movimento de busca, de procura, de insatisfação. Eu me refiro a esse elemento que é o eu, o ego. Essa não é a verdade sobre você. Essa não é a verdade sobre o seu ser. É a verdade sobre a sua mente. A eliminação do eu, a eliminação do ego, é a eliminação desse padrão de condicionamento mental. É o fim para esse vazio existencial, para essa insatisfação. Então se percebe com clareza, com o fim desse eu, que esta verdade da vida, como ela está aqui e agora, revela o amor, a felicidade, a paz. Não se trata de um movimento para alcançar, se trata de uma ciência de constatação. Essa ciência requer a presença desse olhar para nós mesmos, nesse instante. Requer aprender a seguir, a acompanhar, a olhar de perto, todo esse movimento de pensamento, de emoção, de sensação, a base mesmo da insatisfação é a compreensão desta separação, do sentido desse eu, desse ego, tentando escapar, tentando fugir da própria dor que ele representa, desta insatisfação que ele traz. Se dar conta disso é ir além do ego, é ir além do eu. O nosso trabalho aqui juntos é investigarmos isso. E sim, descobrir na vida a verdade sobre o amor, sobre a felicidade. A verdade sobre esta realização divina, sobre essa realização de Deus. Nós temos trabalhado nesses encontros com você.
a presença do autoconhecimento e esta ciência da meditação. Porque é isso que traz a compreensão da vida, como ela acontece. E o fim para esta psicológica condição, que é a condição do eu. Aqui estamos colocando para você, de uma forma muito clara, que não existe nada lá fora para lhe fazer feliz. A realidade do seu ser é a realidade de Deus. Isso é a felicidade. É se dar conta disso, é assumir isso nesta vida. Alguns chamam isso de o despertar da consciência, iluminação espiritual. Esses nomes de fato não importam. É a ciência da verdade que importa. É a presença dessa inteligência que faz florescer esta sabedoria, que traz essa completude. Nessa completude não há insatisfação. Essa completude não é algo que vem de fora, é algo que se constata nesse instante, nesse momento. Então, esse encontro ou essa constatação desta verdade é o real encontro com Deus. As pessoas perguntam como encontrar Deus. Nós estamos dentro da mesma fantasia, da mesma ilusão, quando projetamos essa realidade de Deus como um elemento fora, separado, em algum lugar. Aqui a pergunta é: onde Deus se encontra? Deus se encontra aonde o tempo não está, aonde o pensamento não está, aonde o eu, o ego, não está. Estamos diante da realidade daquilo que é eterno, daquilo que é imutável, daquilo que está presente nesse instante. Essa realidade desse encontro com a verdade do seu ser é o real encontro com Deus. Esse encontro é uma constatação da realidade presente. É a ciência da verdade nesse instante. Apenas nesse instante, nesse momento, aquilo que está fora do tempo se revela como sendo algo fora de tudo aquilo que o pensamento conhece, de tudo aquilo que a mente pode reconhecer. Só haverá real felicidade, real amor, real liberdade nesse divino encontro, que é o encontro com Deus, que se trata da realidade divina. Não se trata de uma palavra, de uma expressão ou de uma imagem que o pensamento possa construir sobre essa realidade que nós chamamos de Deus. É esta ciência da verdade sobre você. Esta é a ciência da verdade sobre a vida, da verdade sobre a felicidade, da verdade sobre o amor. É isso que estamos trabalhando aqui com você nesses encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, aprofundando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Por que é importante essa liberação? Sem a liberação, você não é quem você é.
Sem a liberação, você é a cultura, você é a sociedade, você é o mundo, você é todos à sua volta, você é todas as situações.